perca nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. Volume 1. Programa Apollo, O Caminho para a Lua, dividido em 2 partes, disponível também em espanhol. Volume 2. Conhecendo o Sol. Volume 3. As 10 estrelas mais brilhantes do céu. E volume 4. A mitologia e as constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Com 2,15 metros de comprimento, 1,5 metro de largura, 65 centímetros de altura e pesando 5,4 toneladas, esse meteorito é o maior já encontrado no Brasil e um dos maiores do mundo. Ele é o Bendegoa. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Estima-se que o meteorito de Bendegoa tenha caído na Bahia há alguns milhares de anos, tendo causado, por suas dimensões e peso, uma grande explosão acompanhada de um clarão. Por séculos ficou em Monte Santo, na Bahia, até que em junho de 1784, um menino chamado Domingos de Mota Botelho, que pastoreava o gado de uma fazenda próxima, o encontrou. Mas quem ficou com o crédito foi seu pai, Joaquim da Mota Botelho. A pedra, que era muito estranha e parecia indestrutível, se tornou uma curiosidade no sertão da Bahia. Logo a notícia chegou ao governador, que mandou buscar a pedra. Tentaram então colocar o siderito, que é um meteorito composto de ferro e níquel, em um carro de bois, puxado por uma junta de 12 bois. No entanto, a apenas 180 metros do ponto de partida, o carro de bois virou e a pedra escorregou no barranco, indo parar no leito do rio Bendegoa, que dá nome ao meteorito. Em 1810, o cientista e químico inglês Aristides Franklin Morley, que trabalhava para o governo da Bahia procurando fontes de água mineral, quando soube da história sobre o meteorito, visitou o local onde estava a pedra e constatou ser de fato um meteorito. Com muita dificuldade, conseguiu retirar alguns fragmentos que foram enviados à Real Sociedade de Londres, junto com descrições de observações pessoais para serem investigados pelo cientista William Wollaston, que em 1816 publica um artigo sobre a pedra em um periódico científico. Em 1883, o diretor da seção de mineralogia do Museu Nacional, Orville Adalbert Derby, alertou que o Bendegoa poderia ser coberto por terra durante a cheia do rio e sua localização poderia ser perdida, porém, nenhuma providência foi tomada. 3 anos depois, em 1886, Dom Pedro II, ao visitar a Academia de Ciências de Paris, tomou conhecimento do meteorito e decidiu providenciar sua remoção da Caatinga. Foi nomeada uma comissão de engenheiros sob liderança do oficial aposentado José Carlos de Carvalho em 7 de setembro de 1887, quando inauguraram um marco comemorativo da empreitada em Monte Santo. Esse marco acabou sendo destruído poucos anos depois pela população local durante a Grande Seca, por acreditar que ela era um castigo do céu pela retirada da pedra. Em 1888, por ocasião do prolongamento da Estrada de Ferro de São Francisco, que passava a 108 quilômetros de onde estava o meteorito, esta comissão iniciou a segunda tentativa. O transporte da pedra da Caatinga para a capital acabou se tornando uma das mais complexas empreitadas da história do transporte durante o Império.
Apesar de terem passado aproximadamente 100 anos desde a primeira tentativa, o método de transporte para retirar o meteorito do local e levá-lo até a estação ferroviária mais próxima foi o mesmo, ou seja, o carro de bois. Após 126 dias de viagem, o meteorito chegou à estação ferroviária em Itaúba, de onde partiu para Salvador, chegando à capital da Bahia em 22 de maio de 1888. A Companhia Inglesa da Estrada de Ferro doou o transporte, bem como o vapor Arlindo, que no dia 5 de junho, após ter ficado em exposição em Salvador por 5 dias, seguiu para Recife e depois para o Rio de Janeiro, onde foi recebido pela Princesa Isabel em 15 de junho de 1888 e entregue ao Arsenal de Marinha. De lá, partiu para ser exposto no primeiro prédio do Museu Nacional, no Campo de Santana, e depois foi movido para o Palácio Imperial. Encontra-se no Museu Nacional, onde resistiu a um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. Mas essa não foi a única vez que o meteorito resistiu ao calor. Além do calor gerado pela reentrada na atmosfera, em 1820, os naturalistas alemães Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius foram conhecer o meteorito, encontrando ainda restos da carreta que havia tentado removê-lo em 1785. Para conseguir retirar amostras, acenderam uma fogueira em torno do Bendegó por 24 horas. Quando de sua chegada ao Rio de Janeiro e enquanto esteve no Arsenal de Marinha, um pedaço de 60 kg do meteorito foi cortado e dividido para estudos, sendo enviado a 14 museus pelo mundo. Entre outros, aproximadamente 3,7 kg estão em Munique, 2,5 kg estão em Londres, 2,3 kg estão em Viena, 190 gramas estão em Berlim, 180 gramas estão em Erlanger e 500 gramas estão em Copenhague. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.